Eu gostaria de saber se, na opinião do senhor, o senhor concorda. Até um analista falou assim, acho que é o Moro ou o Bolsonaro que está por trás, que é para a questão de fazer como na Nicarágua, você vai minando os seus adversários usando a força do Estado, no caso, a força policial. Eu queria saber se o senhor concorda numa análise, se o senhor concorda que vocês criaram um monstro. Oi, Ângelo, tudo bem? Ângelo, essas alegações são absurdas. Quem conhece o sistema de justiça jamais acreditaria nessas alegações que estão sendo levantadas por Ciro Gomes ou por seus aliados, por políticos que querem se alegar perseguidos. Por que uma pessoa que conhece o sistema de justiça jamais acreditaria minimamente nisso? Por quê? Porque, em primeiro lugar, essas investigações elas são feitas não só pela Polícia Federal. Quando a Polícia Federal investiga, ela coleta provas, ela diz, olha, eu preciso de mais provas, eu preciso ir lá na casa dele, buscar computador, buscar documentos, etc. A Polícia Federal submete isso para um juiz que vai decidir, um juiz imparcial. Mas não é só o juiz. O juiz vai abrir vista para a manifestação do Ministério Público. Então, são 3 instituições altamente independentes que atuam. O Ministério Público altamente independente, o Judiciário altamente independente e por isso é que faz investigação. Nós jamais criamos um método de atira para depois ver. Não. Nós tiramos um método de investigar, de aprofundar a investigação, de quebrar o sigilo bancário e fiscal. Quando a gente encontrava traços de propina, a propina saindo de uma conta, entrando na outra, a gente ia fazer buscas e apreensões. Em geral, a gente fazia buscas e apreensões quando já tinha uma denúncia contra as pessoas praticamente pronta, porque a gente tinha provas de contas no exterior usadas para pagar ou para receber propina, porque a gente tinha não só palavras de colaboradores falando que houve os pagamentos de propinas, mas a gente tinha anotações, registros contábeis, traços de pagamentos bancários, registros fiscais dos pagamentos das propinas e por aí vai. Basta ver como foi a Lava Jato. Nós acusamos muitas pessoas, grande parte, a maior parte delas foi condenada efetivamente por existirem amplas provas dos esquemas de corrupção. De novo, ninguém inventou os 15 bilhões de reais que estão sendo devolvidos para os cofres públicos. Então, quando a gente olha para uma investigação como essa, que tem mandados de busca e apreensão, pedidos pela Polícia Federal, com a concordância do Ministério Público e decididos pela Justiça, é porque existem indicativos sérios, reais, robustos de crime. Agora, o que a gente precisa fazer é que esses processos de investigações sejam públicos, como eram na Lava Jato, e se forem, a gente pode pegar cópia, olhar, analisar e comentar. Os jornalistas, todo cidadão pode ir lá, pegar cópia e para poder comentar, ver o que existe. Eu não tive condição de fazer isso, não vi esses processos, não analisei profundamente essa questão, então não posso comentar no detalhe, mas eu posso sim explicar como que funciona o sistema de justiça para mostrar que, em regra quase absoluta, são investigações muito sérias. E mais, a gente não está falando de um tribunal político, não está falando de um Supremo Tribunal Federal. A gente está falando de juízes concursados, procuradores concursados, que trabalham na primeira instância da justiça e que contam com a confiança e a credibilidade junto à sociedade brasileira.